Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vim aqui passar para vocês através desse vídeo como fazer um SERS. Muita gente já perguntou na escola sobre isso, como é que faz para ter aquela barrinha de pesquisa funcional, tá? Hoje eu vou estar passando o código para vocês sobre, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque são muitos termos técnicos, e o vídeo acabaria ficando muito longo, e eu quero que vocês façam isso durante as aulas, tá? Então eu vou deixar o código do JavaScript pronto para vocês poderem utilizar, certo? Eu só vou precisar que vocês mantenham uma estrutura de HTML e CSS padronizada para que ele funcione 100%, beleza? Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é criar essa pasta, né, na hora do trabalho, né? Feito ela, você vai lá no teu Visual Studio Code, né? Ele abriu aqui uma outra guia para mim. E você vai abrir essa pasta. Abrindo essa pasta, você vai caçar a sua pasta que você acabou de criar ela. Busca info, que eu acabei de criar aqui. Selecionei ela. Já faz o seguinte, vamos criar 3 arquivos, tá? Quais são os 3 arquivos? Index.html, lembra que é tudo minúsculo. O style.css. Deixa eu dar um zoom para você enxergar um pouquinho melhor aqui. Aí já melhorou bastante, acredito eu. E também eles vão criar agora. Isso que tem uma diferença. Pode ser que em alguns momentos vocês percebam que quando vocês vão criar aqui, por exemplo, o main.js ou o script, tanto faz como é que vocês vão fazer o nome, né? Vocês acabam criando aqui fora. Muitas vezes acabam criando fora. Mas por padrão, padronizar, né, o JavaScript não pode ficar solto. Ele deve ficar dentro de uma pasta. Sempre dentro de uma pasta, tá? Então agora a gente vai usar essa outra funçãozinha aqui do ladinho, aqui, ó, new folder, beleza? A gente vai criar uma nova pasta, no caso, ou nova pasta. Então a gente vai criar lá, pode ser Java, pode ser pasta Java. E você vai arrastar esse arquivinho lá para dentro. Clica e arrasta, beleza? Ou se não, você pode clicar na pasta depois criada, clique em novo arquivo e clica lá acender. Script.vts. Faz diferença o nome, professor? Não, não faz diferença o nome nenhum, tá bom? É só por padrão. Beleza. A gente tem os nossos 3 arquivinhos criados agora. Vamos lá. No index, a gente vai acabar criando a estrutura básica, né? Criando a estrutura básica, trocando o título aqui para buscar informações, ok? Tá? E aí nós vamos começar a criar nossos componentes, certo? Como que seria feito esses componentes? Primeira coisa, a gente sempre vai ter que ter alguém que vai ter o controle total. Então a gente vai criar nossa div pai aqui, que vai ser no caso como se fosse a div, o pai ou a mãe de todos eles, beleza? Isso a gente chama de container, tá? Quando você vai trabalhar com Bootstrap, já vem com essa classe pronta. Class container, tá? Nesse caso a gente não vai usar Bootstrap, a gente vai apenas trabalhar com a base ali que a gente precisa saber. Dentro dela vamos ter 2 campos. Um, para a gente colocar o textinho para escrever lá, ou seja, o campo do source, e um que vai ser o campo do texto que a gente vai fazer a pesquisa dentro dele, né? Então a gente vai ter que ter esses 2 campos, ou seja, a gente vai ter que ter 2 divs. Uma div para o texto e uma div para o campo que a gente vai fazer a busca, tá? Ou seja, então a gente tem aqui dentro o nosso, vamos colocar por exemplo H1, que vai ser a nossa busca com destaque, beleza? A gente vai colocar agora aqui dentro um input, que seria o que é um input? O input é onde você vai inserir ali os dados que você vai fazer a busca. Já vamos pegar, deixa eu ver se aparece aqui, input, não apareceu o teste? Não apareceu o teste, então a gente vai ter que procurar por ele. Aqui, input teste, tá? Você pode pesquisar por ele. Ou, se não, você pode apenas escrever manual. Se você pesquisar, ele já vem aqui, ó, type teste, tudo prontinho, ó. Se não, você pode escrever manual, input, type test. Aí você vai ter que colocar aqui do ladinho. ID, enter, placeholder, enter, tá? Exemplo aqui eu vou colocar digite algo. 3 pontinhos. O que que vai acontecer com isso daqui? O que está acontecendo no momento? O que que é input? O que que é esse type? O que que é esse placeholder? Vamos descobrir na prática. Rodando o código, ele cai nessa página preta aqui, ó. Então tem aqui no cantinho, dá um zoom para você enxergar melhor. Busca com destaque, digite algo. A gente já tem aqui o campo para digitar agora, só que ela não está funcionando ainda, beleza? Então a gente vai voltar lá para o nosso textinho. A gente vai definir um ID já, tá? O que que a gente está fazendo? A gente está criando um source, né? Então a gente vai pesquisar já por source input, né? Vamos começar a trabalhar com inglês, beleza? Então, escrevam corretamente. A gente vai começar a trabalhar com inglês, então a gente vai trabalhar com inglês. Lembra que eu falei para vocês? Sempre a segunda letra maiúscula para separar componentes. Quando tem 2 nomes de uma mesma palavra.
não pode ter espaço, e coloca aí certinho o textinho. Beleza? Esse ID vai ser o carinha que a gente vai colocar lá no JavaScript, para que para que ele possa fazer a busca pelos dados, tá? Beleza, então a gente acabou de encerrar nosso primeiro campo. Agora a gente vai começar a criar o nosso campo de texto, tá? A gente vai colocar aqui um P, por exemplo, vou escrever aqui um Lauren, só para fazer mais rápido. Ok, dentro aqui eu vou escrever mais um Lauren também, só para não ficar tão vazio. Deixa eu fazer menos P, Lauren, ok. Já ficou legalzinho agora. Como é que tá nosso site por enquanto aqui? Vamos ver. Então a gente tem uma div que tem 2 parágrafos. A gente tem uma div que tem aqui esse nosso campo de busca, beleza? Lá no nosso site agora tá assim, ó. Tá? Lauren, por exemplo, ó, não tá funcionando. Porque a gente não fez JavaScript ainda, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai arrumar esse nosso CSS, beleza? Então vamos no nosso CSS lá e vamos colocar nossas configurações básicas. Body. A gente vai trabalhar com todas as classes agora possíveis, que eu vou relembrar com você nesse vídeo aqui, tá? Font, family. Vai acontecer o quê? A gente vai pegar algum tipo de fonte. Padrão, Arial, Helvética, Sans Serif. Padrãozão, beleza? Background color, eu vou colocar aqui um... Você pode colocar qual que vocês quiserem. A minha vai dar erro, porque eu tô com uma configuração de fundo. Eu já desligo ela. Vou colocar aqui um white, pode ser? Aí eu mudo aqui para não deixar tão branco. Se eu for lá no meu site agora, ele vai estar com cinza. Deixa eu tirar o dark header aqui. Aí, já mudou a cor. Mas eu vou deixar ligado, senão vai ficar muito forte essa luz na minha cara. Beleza? Ok, então a gente trocou a cor do fundo. Beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar um padding do nosso body, para que todos os componentes nem fiquem grudados na parede, nem em cima, nem embaixo, nem do lado, nem atrás, para que ele tenha tipo um zoom com espaçamento na parte lateral, beleza? Então pad de 20 pixels, beleza? Já vai dar um espacinho legal, né? Já deu um espacinho legal, é que eu tô com zoom aqui na tela. Ok. Que mais? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de container, que é a classe que a gente criou, certo? A gente vai dar um max width para ela, que vai ser o que? O máximo do tamanho que ela vai ter. Ou seja, vai ter um tamanho do máximo de 900 pixels. Beleza? E obviamente ela vai ter uma margem zero. Por que a margem zero? Porque eu não quero que tenha espaçamento. Eu quero que quando eu começar a página comece com espaçamento zero. Porque depois eu vou ter que definir margem, eu vou ter que trabalhar com espaço. Aí eu sei que ela já está zerada. Tá? Não vai ter cachê antigo sobrescrevendo ela. Beleza? E agora nós vamos voltar lá para o nosso HTML, que a gente tem que criar mais classes, né? A gente já tem o body, o container. Agora a gente tem que criar as nossas outras classes. Quais são elas? A gente vai ter que criar uma aqui dentro do div aqui, ó. Class, que vai ser a nossa classe de source box, tá? Eu vou colocar um tracinho para separar. Assim, source box, eu vou copiar esse textinho, vim aqui, ponto source box, vou abrir a chavinha, vou começar a definir agora o CSS dele, que vai ser o quê? O source box vai ser para mim definir aonde que esses dois carinhas vão ficar. Exemplo, eu quero que eles fiquem no meio, então eu vou colocar aqui dentro um test align center, certo? E automaticamente ele já vai centralizar. Teria que centralizar, porque não centralizou. Deve ser porque não está com o display. A gente arruma isso, tá? O margem, bottom, pode ser de 30px. Deixa eu voltar lá. Por que não está atualizando? Eu não linkei com o CSS. Então, a gente tem que só linkar com o CSS aqui. Beleza? Automaticamente agora já vai puxar lá. Ó, já veio aquele fundinho que eu tinha colocado. Centralizou o texto, centralizou o source aqui no meio. Beleza? Agora nós vamos configurar esse botãozinho para deixar ele mais bonitinho. Tá muito feio isso aqui, né? Vamos deixar mais bonito isso aí. Tá? Então a gente vai voltar lá. A gente vai criar uma classe para ele agora, aqui dentro. Beleza? O ID a gente vai usar aqui. A gente vai usar o ID para configurar ele agora. Tá? Então a gente vai lá no nosso CSS. Eu vou até copiar para ficar mais fácil. Pô, vou chamar aquele ID. ID, uma coisa que a gente não viu ainda, mas quando classe você coloca ponto.
Quando é um ID, no caso ID, você chama jogo da velha o nome. Beleza? Um jogo da velha o nome. Que daí você consegue chamar um ID aqui para dentro. Porque o ID pode ser usado tanto para o JavaScript quanto para o CSS. Daí a gente tem que ter um formato um pouquinho diferente para trabalhar com ele. Que era uma coisa única para elementos separados. Tá bom? Então a gente vai colocar um widget dentro dele para que ele tenha um tamanho mais legal, né? Fique mais grande. Um padding para que ele tenha mais espaçamento, que ele seja mais grande na tela. Dê mais zoom em seu espaço interno. E uma fonte que a gente consiga ver esse texto melhor. Vou colocar aqui uns 20 pixels. Como é que ficou já lá? Vamos ver. Ó, já começou a ter uma coisinha um pouco mais legal, né? Talvez eu poderia pôr uma borda aqui. Border radius de 20px. Deixa eu ver lá. Ó, já começou a ter até mais vida, começou a ficar mais bonito. Beleza. Mas agora a gente vai trabalhar com as cores, tá? A gente tem que ter as nossas cores criadas. Que seria o quê? Eu escrever aqui um Loren, por exemplo, eu quero que marque essa palavra, quero que marque essa palavra. Só que para marcar tem que ter uma cor, tem que ter uma configuração, tá? E aí a gente vai primeiro configurar as cores dentro dessa nossa box aqui e depois as cores de cada palavra, tá? Beleza? Então a gente vai lá agora configurar a nossa segunda div, né? Com uma classe para ela, que a gente não tem ainda aqui, que o nome dela vai ser textbox, que é a nossa box, nosso texto, né? Tá? E ela também tem um ID, que vai ser chamado do JavaScript com o mesmo nome, textbox. Poderia ser um nome diferente? Nesse caso não, porque você vai trabalhar com a classe, que você vai pegar uma cor daqui, e o ID que vai estar lá no teu JavaScript, beleza? Poderia ser diferente? Poderia, mas daria muito mais trabalho para você fazer, tá? Então, mantenha o mesmo padrãozinho que vai ficar mais fácil. Vocês podem até reutilizar o código que eu vou estar entregando para vocês. Beleza? Então vamos lá. Lá no CSS agora, a gente vai colocar a configuração dele. Como é que é o nome do coisa? Ponto textbox? Textbox, isso. Textbox. A gente vai colocar um fundo para ela, background color. Vamos colocar aqui uma corzinha mais próxima do que a gente já está trabalhando, só para dar um grau de diferença um pouquinho diferente. Ficou muito estranho. Mais clarinho. Tá, vou deixar assim por enquanto, vai. Vou colocar um padding aqui de 20 pixels, só para dar mais espaço também. Ó, vejam ao vivo, ó, padding de 20 pixels, agora deu um espaço maior. Deu um zoom na caixa ali. A gente vai colocar também uma borda, para que ela não fique com esses cantos tudo quadrado. A gente vai colocar um box shadow para ela ter uma sombrinha, né? Vou pôr 0, 0, 10 px. O que está acontecendo aqui? O que é esse 0, 0, 10? Tá? Pensa comigo. Você começa medindo as coisas de cima. Então, de cima, esquerda, baixo, direita. Se eu definir 0 para cima e 0 para a esquerda, e coloquei 10 pixels, ou seja, vai ser 10 para baixo e 10 para a direita. Tá? Se eu tivesse apenas 0, 10, ele iria trabalhar com... Deixa eu mostrar na prática para vocês. Ó. Ele faria o código só para baixo. Tá? Quando eu coloco mais um 0 aqui, ele puxa o código para nós a borda inteira. Beleza? E aí começou a ter um pouco mais de ênfase para a gente trabalhar esse nosso sisteminha aqui, tá? Agora a gente vai lá, a gente vai colocar o nosso, pode ser, como é que a gente pode falar isso aqui? Highlight, acho que é assim que escreve em inglês. Highlight, beleza? Que vai ser aquela cor que vai dar o destaque pra gente aqui na nossa tela. Ou seja, eu quero que essa cor aqui seja azul, quero que essa cor aqui seja yellow, quero que essa cor aqui seja red, quero que seja qualquer cor. Vamos colocar yellow para dar um destaque padrão, né? Background color, yellow, ok. Vou colocar aqui também um font weight, bold. O que é isso aqui? É o tipo de fonte com seu estado negrito, beleza? Ou seja, a nossa fonte vai estar no estado negrito. Quando ela for ativada, já está funcionando? Não, não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque a gente não fez JavaScript ainda. Como eu falei para vocês, eu não vou explicar o JavaScript inteiro para vocês, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Então eu vou vir aqui dentro do JavaScript aqui, ó. Vou colar esse código,
que vocês vão ter acesso a ele, beleza? Todo documentado, organizadinho, bonitinho. E dentro do teu index tem que chamar ele, né? Claro, né? Então, depois de todas as divs, vamos começar a aprender por padrão, colocar o script por último, tá, pessoal? O script sempre fica por último. Então, o script src, que a gente vai buscar o arquivo, ponto, barra, javascript, tá? E agora vamos lá testar. Loren. Ainda não funcionou. Por que ele não funcionou? Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha no código aqui de volta. Tirar o zoom para enxergar melhor aqui. Aí, pessoal, encontrei o defeitinho que estava acontecendo. Acontece o seguinte, que o código que eu defini, ele tem o text box, tá? Ou seja, aí a gente está chamando, a gente cria a nossa constante lá, que é a nossa variável text box. Ela vai fazer uma busca pelos elementos no id test box. Ou seja, esse nome tem que ser igual a esse nome aqui, ó, do nosso id, tá? Senão não vai funcionar. Era só esse probleminha, porque o nosso id estava diferente, ou seja, ele vai pegar o elemento, BID no caso, com essa classe. A mesma coisa vale para o source input, por isso que eu falei para vocês, tem que manter o mesmo nome, ó. Se não tivesse escrito aqui em cima source input, ele não funcionaria, tá? Testando para vocês agora aqui, era só trocar aquele nominho ali, tá? E agora, se escrever Loren, ele vai marcar o texto pra gente. Y, dólar, é uma coisa errada agora, ele já para de marcar. Palavra que não tem, ele não marca. Mas, tipo, escrever EM, ele marca todos os EM pra gente. Beleza? Tranquilo? Valeu. Espero que vocês usem muito isso no desenvolvimento de vocês. Até a próxima aula.